Que presente Deus concedeu ao ser humano junto com o casamento? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje. Agora, Escola Bíblica. Estamos começando o programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você está e como é que está a sua família? E aí, já pediu a sua revista Esperança para essa temporada, fazendo aí o planejamento nesse mês de dezembro e janeiro, para que em 2025 você esteja ainda mais perto da sua família? E quando eu falo de família, gosto de lembrar aqui que estamos falando do núcleo familiar que você se identifica aí na sua casa. A gente sempre cita aqui o esposo, a esposa, mas qual é o seu contexto familiar? Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa. Não esqueça, peça a sua revista Esperança entre Família. Aqui você terá vários temas que vão falar exatamente sobre os desafios que nós temos no nosso contexto familiar, os retratos familiares, a gente já estudou, né, esses diversos panoramas que a gente tem no contexto familiar, a identificação do homem e da mulher dentro da visão bíblica. Nós trabalhamos aí na segunda e na terça o que a Bíblia fala sobre o que é amor e como eu me porto, como eu trato o meu cônjuge, como eu trato os meus filhos. E hoje nós vamos trabalhar um pouco, hoje e amanhã, sobre a bênção da intimidade, a bênção da sexualidade para o casamento, este propósito que Deus colocou e o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso. Eu quero convidar você a pedir a sua revista Esperança entre Família. Ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança entre Família. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Peça a sua revista Esperança entre Família. Deixa eu dizer para você, falar sobre todos os assuntos que estão relacionados ao âmbito familiar são extremamente essenciais. E é lógico, a base desses assuntos tem que ser a palavra de Deus. E os nossos filhos esperam que a gente fale sobre esse contexto, o que a Bíblia fala sobre a intimidade, sobre a sexualidade. Vamos compartilhar isso, vamos fazer isso de uma forma respeitosa, porque quando nós vamos para aquilo que a palavra apresenta, nós sempre apresentamos aquilo que Deus deseja, e o que Deus deseja sempre é o melhor. Você tem conversado sobre esse assunto, você e seu cônjuge têm conversado sobre isso. Nós vamos conversar um pouquinho hoje e amanhã. Vamos orar para que o Espírito do Senhor nos dê iluminação mais uma vez ao abrirmos a sua palavra. Lembrando que quando nós tratamos de um assunto que está na nossa revista, nós sempre temos um profissional que nos orienta, mas a base, há uma supervisão dentro da visão bíblica, que é o que importa para a gente. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que Deus diz. Vamos orar? Senhor, nos dê iluminação e entendimento ao abrirmos a Tua palavra agora. Que haja profunda reflexão em todos nós, quando nós tratarmos agora, estudarmos sobre esse presente, a bênção que Deus deu, que é a intimidade. Pai do céu, nos dê compreensão, que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. Quando nós falamos a respeito desse assunto, a sexualidade no casamento, é importante a gente lembrar que, de alguma forma, como em outros assuntos, nós temos uma influência cultural que define muitas vezes a visão que a gente tem. E no nosso ambiente cultural, de alguma forma, a sexualidade
tem sido tratada, apresentada isso há muito tempo e hoje de forma ainda mais ampla, fora daquilo que Deus deseja. O casamento, o sexo reservado para um casamento, um compromisso de uma vida inteira. E nós recebemos muitas influências. E essa influência, ela é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. É exatamente isso. Às vezes a gente acha que as coisas são muito recentes, mas se nós vamos à história, nós vamos ver quanto o ambiente grego, romano, influenciou a nossa cultura dentro de um sexo que está fora do ideal de Deus. Eu já citei aqui um livro que retrata esta influência dentro da nossa cultura, Amor, Sexo e Tragédia, como nós somos influenciados, desviando o homem daquilo que Deus quer. E nós recebemos essa influência. E no mundo cristão religioso também, na própria formação da ideia cristã, existem muitas influências que associam, por exemplo, a sexualidade a algo que é pecaminoso, aquilo que era proibido, ao ponto de dizer que a queda, o fruto proibido era essa intimidade. E houve uma queda, e aí houve um corromper-se do ser humano. E não é. Alguns pais da igreja, escritores, discutiam essas questões teológicas e associavam este desejo sexual como algo extremamente pecaminoso. Mas não é esse o plano de Deus, a gente vai observar agora. Sentir o desejo pelo seu cônjuge, pela sua esposa, não há nada de mal nisso, isso está dentro da nossa natureza. E é lógico, devemos colocar isso diante do Senhor, porque o Senhor abençoou Adão e Eva e nós vamos nos reportar à criação para entendermos esse assunto. Fica claro para você como eu tenho a responsabilidade de ir para o texto bíblico e de apresentar aquilo que Deus diz dentro do meu contexto familiar, devo ensinar isso para os meus filhos e devo também conviver com o meu cônjuge isso. Esse é o propósito de Deus. Essa é a intimidade que Deus criou, a união que existe. Deus realizou a primeira cerimônia de casamento e concedeu ao casal a bênção da sexualidade e a oportunidade da procriação. As referências bíblicas são Gênesis capítulo 1, verso 28 e capítulo 2, verso 24. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O Senhor trouxe a bênção da procriação, mas a bênção da procriação está associado ao prazer, à satisfação, à alegria. A gente vai ver isso, que hoje quimicamente se apresenta evidências, a aprovação científica de que a intimidade traz para o homem o prazer. E é esse o propósito do Senhor. O Senhor não criou a intimidade somente para procriação. E nós vemos isso dentro do texto bíblico de forma muito clara, quando o homem deve olhar para sua esposa e apreciar a sua esposa. Sequência, Gênesis capítulo 2, verso 24. E a esposa da mesma forma em relação ao seu esposo. Por isso deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu já citei esse texto nesta temporada. Esta é ossos dos meus ossos. O texto se refere, nos versos anteriores, se refere à união. Ela é como ele. E a gente vê até originalmente a palavra para a mulher, isha, e para o homem, ish. Vejam que ele olhou e disse, essa é como eu. E agora, depois do ato criador, o Senhor diz que
O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e os dois vão se tornar uma unidade composta. Juntos na sua intimidade, homem e mulher refletem a imagem de Deus. Ela se torna completa nesta união. Por isso, no casamento, por exemplo, existe um compromisso social, eu já citei isso, existe, diante da sociedade, existe um compromisso legal diante das leis do país, existe. Agora, existe também um compromisso diante de Deus, por exemplo, quando um casal vai diante de Deus para receber a bênção, eles agora recebem a bênção para a intimidade que vai acontecer. E ali eles se unem, se tornando um só corpo e uma só carne. Por isso, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, a separação é como se houvesse uma mutilação, porque de alguma forma essa intimidade cria no homem e na mulher a identidade deles. Ele não é só mais ele é ela agora. Ela não é só mais ele, ela é ele. Os dois se tornam um só. E o separar disso é como se fosse mutilar, como se dois pedaços de carne fossem arrancados. Essa intimidade se dá de forma emocional, mas essa intimidade acontece quando os dois corpos se unem. O ato sexual não é algo pecaminoso, portanto, e muito menos era o fruto proibido. Vejam como a gente recebe influência e a gente, às vezes, eu entendo que falar desse assunto pode gerar até desconforto, né? É como se eu estivesse falando agora a visão bíblica e você dissesse para os seus filhos, vamos sair da sala agora. Não, nós temos que tratar esse assunto como ele é na Bíblia, a bênção que é esse assunto, e falar de forma respeitosa e ensinar os nossos filhos dessa forma. Mas nós recebemos uma influência cultural dentro do mundo religioso de que o ato sexual é algo pecaminoso. Ele foi criado, a intimidade sexual foi criada por Deus para ser uma fonte de felicidade do homem e a mulher, concedendo-lhes não apenas a oportunidade de gerar filhos à imagem do casal, Gênesis 5:3, mas também para promover unidade, prazer e felicidade para ambos. Percebe? O propósito do Senhor? Filhos seriam gerados, mas é para promover a felicidade. A citação de Gênesis 5:3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou de Sete. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O texto bíblico, a orientação bíblica do prazer que o Senhor propõe, Provérbios capítulo 5, verso 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a tua mulher. O sexo é uma forma de expressar amor e desejo, permitindo que o casal demonstre seu afeto de maneira física. Esse é um processo que foi construído. Lembra que nós falamos que o amor é com aquilo que o amor faz? É a prática, o tratamento, o comportamento. Lembra que você está construindo um relacionamento respeitoso e dentro desse processo chamado amor, que se constrói num convívio respeitoso, se dá também a intimidade. Então, o dia a dia, a forma como há o comportamento dentro da sua casa, a forma como você tem percepções, como a gente citou ontem,
de qual é a linguagem do amor que o seu cônjuge tem, que linguagem ele fala, esse construir de um ambiente agradável, ele continua dentro da intimidade que deve haver entre o homem e a mulher no casamento. O sexo não é apenas uma questão de prazer individual, mas uma expressão de compromisso e mutualidade em que ambos, os cônjuges, têm responsabilidades um para com o outro. Lembra que eu citei? O amor é aquele que se desinteressa, não está focado nele mesmo, ele não é egoísta, mas ele vai se sacrificar, ele vai se preocupar com o outro. O ato sexual, quando praticado dentro do casamento, cumpre o propósito de Deus e é uma bênção, uma satisfação para o ser humano. O sexo pode fortalecer laços afetivos, promovendo uma conexão emocional profunda. Essa intimidade ajuda a construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Lembra? Resultado de uma construção que está acontecendo durante o dia. Eu peguei a revista aqui só para lembrar para você que as citações que a gente faz, a boa parte dessas citações estão apresentadas aqui na nossa revista Esperança. Por isso, fica a minha motivação para você pedir, para você ler, junto aí com seu cônjuge, para vocês conversarem, para vocês construírem uma ideia de como compartilhar isso para os seus filhos. É essencialmente importante que nós apresentemos aquilo que Deus diz. Porque o que Deus diz sempre é o correto e é o melhor para a nossa vida. Pesquisadores da Universidade da Califórnia comprovaram que quando um homem e uma mulher se relacionam sexualmente, o hormônio chamado oxitocina, ou o hormônio do amor, ajuda a aumentar o vínculo do relacionamento e ele é liberado. A oxitocina, esse hormônio é gerado de outras formas, sabe, trazendo essa sensação de bem-estar, de felicidade. Mas na intimidade sexual, perceba que Deus, ao criar o ser humano, Ele como Criador, sabia o que isso geraria para esse casal. Por isso quero dizer para você, querido, junto com o seu cônjuge, aí com a sua esposa, converse, fale sobre como vocês têm vivido a intimidade de vocês. Procurem ter satisfação e isso é construído, os dois constroem isso. Lembra? A intimidade, a base dessa intimidade é o amor. E o amor não tem uma visão egoísta. Pelo contrário, o amor está preocupado em como o outro está se sentindo. A oxitocina está associada com a nossa capacidade de manter relacionamentos interpessoais e laços psicológicos saudáveis com outras pessoas. E dentro do casamento, dentro da intimidade, perceba que isso será gerado a partir do laço criado. E esse laço é criado no tratamento constante, diário, participativo, em que o esposo tem a sensibilidade de olhar as necessidades que a esposa tem no seu dia a dia e ele está pronto a atender essas necessidades. Ele está preocupado porque ele não está focado nele mesmo. Muitas vezes, dentro de um ambiente cultural, parece que essa satisfação da intimidade vem do homem e o homem não tem interesse naquilo que a esposa está sentindo, do que ela deseja e como ela está sendo tratada ao longo do dia. Infelizmente, ao longo dos anos, isso tem crescido cada vez mais, essa visão egoísta. E eu quero desafiar você, se eu estou falando para você que é um cristão, que é um esposo cristão,
se eu estou falando para você que é uma esposa cristã, nós somos os primeiros a buscarmos aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus orientou. E o que Deus orientou é que houvesse satisfação. Se isso não está acontecendo, se não há dentro da sua casa o prazer da intimidade, procure ajuda. Diga para o seu esposo, diga para a sua esposa para vocês procurarem ajuda. Ajuda dentro de um profissional que tem uma visão cristã, os propósitos que Deus tem. Porque Deus deseja isso para a sua casa, deseja isso para a sua família. E não esqueça, compartilhar esta visão positiva para os seus filhos é extremamente essencial para que uma geração com a visão bíblica do casamento cresça e compartilhe. E eu vou dizer para você, quando a gente falha, quando a gente não faz isso de alguma forma, nós que estamos no meio da luta entre o bem e o mal, nós seremos influenciados negativamente, os nossos filhos serão influenciados negativamente. Amanhã eu vou falar um pouquinho como há um caminho que pode ser desvirtuado e como a Bíblia nos alerta para esse caminho que pode ser desvirtuado, como, por exemplo, a pornografia, como a busca por satisfação fora do casamento. E a gente vai explorar isso dentro do texto bíblico. Lembra? Biblicamente, o prazer e a intimidade estão reservados para o casamento, onde há um compromisso para toda a vida. Quando o hormônio da oxitocina é liberado durante a intimidade sexual, durante o sexo, ocorre uma ligação emocional entre o casal. E Deus sabia exatamente como isso deveria acontecer. Deus sabia do compromisso. A atividade sexual pode ter benefício para a saúde, como a redução do estresse, a melhora do sono e até mesmo a promoção da saúde cardiovascular. Também pode contribuir para a liberação de endorfinas, que melhoram o humor. Você percebe? Você percebe que muitas vezes a influência cultural de procriação faz com que a gente se afaste daquilo que Deus propôs para a intimidade? Por isso, quando nós vamos a Provérbios e o Senhor diz que o homem deveria buscar a sua esposa, a esposa, o seu esposo, o Senhor tinha propósitos e esses propósitos estavam relacionados à sua saúde física, à sua saúde emocional. Um casal que encontra na sua intimidade prazer é um casal que vai viver emocionalmente e fisicamente melhores. Por isso, se há alguma limitação, há alguma dificuldade, não esqueça. O Senhor deseja que você busque ajuda para que você tenha olhos para sua esposa e para que ela tenha olhos para você. Esse é o propósito do Senhor. A Bíblia nos chama para viver uma sexualidade saudável e pura, respeitando os limites dados por Deus e a honrar o casamento como um reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Essa foi a base que nós usamos nesses 2 primeiros dias, quando nós introduzimos, mostrando o que é amor. O tratamento que o esposo vai ter com a esposa, a entrega que a esposa vai ter com o esposo, está relacionado como figura, como Cristo trata a igreja e quanto a igreja confia em Cristo. Agora lembre-se, a Bíblia nos chama para a gente viver uma sexualidade saudável e pura. Esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito que o Senhor tem para a sua vida. E eu pergunto para você, para que você reflita agora, você que está me assistindo.
isso tem acontecido na sua casa? Conforme a Bíblia diz, você tem vivido uma sexualidade saudável, pura? Você tem buscado conhecer cada vez mais sua esposa? Você tem buscado conhecer os propósitos que Deus tem? Eu estou falando para você que talvez isso não esteja acontecendo. Você deseja, neste momento, pedir a ajuda do Senhor pelo poder do Espírito Santo? Talvez você não tenha construído no dia a dia o tratamento, o carinho, o respeito que o seu cônjuge merece, e você tem buscado na intimidade simplesmente uma satisfação física. E eu quero dizer para você que pelo poder do Espírito Santo, que você reconheça, que você peça perdão, que você busque ajuda, porque o leito, a cama é sagrada e ela precisa ter a bênção do Senhor. E para que a bênção do Senhor aconteça, eu preciso me render a Ele. Eu tenho que pedir, Senhor, me dê sensibilidade, me ajuda. Você deseja isso? Você quer isso? E eu quero dizer para você, amanhã nós vamos continuar, mas se você está fora desse plano, peça perdão para o Senhor e se volte para Ele, para que a sua intimidade com a sua esposa, com o seu cônjuge, seja abençoada. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, eu não sei qual é a realidade da casa, das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Mas eu quero te pedir uma bênção. Se um esposo, uma esposa está me ouvindo agora, eu oro para que haja bênção nesta casa, para que eles tenham uma intimidade saudável, pura, conforme o Senhor deseja. Que eles tenham condições de compartilhar esse assunto com seus filhos, que eles ensinem o que a palavra diz, o que o Senhor orientou. Eu te peço, meu Deus, se alguém está lutando, se alguém está sofrendo na sua intimidade, por favor, meu Deus, liberta, que eles procurem ajuda, procurem solução. Eu peço isso. E obrigado pelos teus planos para a nossa vida. Cada detalhe que o Senhor se preocupa. Obrigado, porque o Senhor está preocupado com a nossa intimidade com o nosso cônjuge. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu quero convidar você para conversarmos amanhã como a gente pode se desviar dos planos de Deus e como Ele deseja nos resgatar. A gente se vê amanhã. Tchau.